Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. O Messias veio para os pobres. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: Não tenham medo. Eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e a paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: Vamos a Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. Foram então às pressas e encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino, e todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha anunciado. O Messias é pobre. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Terminado os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. O Messias, sinal de contradição. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo, onde os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele. Simeão tomou o menino nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar o teu servo partir em paz, que meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Tinha se casado bem jovem
e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca deixava o templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Ela chegou nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade, que ficava na Galiléia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O Messias é o Filho de Deus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco?" Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhe dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O recenseamento ordenado pelo imperador era instrumento de dominação, já que possibilitava saber quantas pessoas deviam pagar o tributo. Dentro desta situação de dominação, nasce Jesus, o Messias, que desde o primeiro instante de sua vida se identifica com os pobres. Os primeiros a receber a boa notícia, o Evangelho, são os pobres e marginalizados, aqui representado pelos pastores. Com efeito, na sociedade da época, os pastores eram desprezados porque não tinham possibilidade de cumprir todas as exigências da lei. É para eles que nasceu o Salvador, o Messias e o Senhor, e são os primeiros a anunciar a sua chegada. Jesus é o Salvador, porque traz a libertação definitiva. É o Messias, porque traz o Espírito de Deus, que convoca os homens para uma relação de justiça e amor fraterno. É o Senhor, porque vence todos os obstáculos, conduzindo os homens dentro de uma história nova. Todo primogênito pertencia a Deus e devia ser resgatado por meio de um sacrifício. Nessa ocasião também se fazia a purificação da mãe e se oferecia um cordeiro. Quem era pobre podia oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos em lugar do cordeiro. O Messias nasce como dominado em lugar pobre e vem pobre para os pobres. Simeão e Ana também representam os pobres que esperam a libertação, e Deus responde à esperança deles. O cântico de Simeão relembra a vida e missão do Messias. Jesus será sinal de contradição, isto é, julgamento para os ricos e poderosos e libertação para os pobres e oprimidos. Neste Evangelho, as primeiras palavras de Jesus mostram que toda a sua missão decorre de sua relação filial com o Pai. Isto significa que essa missão provém do próprio mistério de Deus e da realização de sua vontade entre os homens. Ela se processa dentro do mistério da encarnação, onde Jesus vai aprendendo a viver a vida humana como qualquer outro homem.